O silêncio não é vazio. Ele só parece estranho porque você não está acostumado a ficar nele por tempo suficiente. Quando tudo desacelera, quando ninguém chama seu nome, quando as luzes ficam mais baixas, algo diferente acontece. Fique até o final. Não porque isso vai te explicar tudo, mas porque talvez seja a primeira vez que você não fuja desse espaço. Estar sozinho assusta no começo. A ausência de vozes externas cria um eco interno difícil de ignorar. Você percebe cada pensamento, cada pausa, cada lembrança que não pediu permissão para voltar. A cidade pode estar cheia lá fora, mas aqui dentro existe um quarto fechado, uma janela semi-aberta, a luz entrando fraca, o suficiente para revelar o que estava escondido, não o bastante para distrair. Você senta, respira, e percebe que não há nada para fazer além de pensar. É aí que surge o estranho conforto. Não imediato, não suave, mas real. No início, a solidão parece um peso, como se algo estivesse faltando, como se você tivesse sido deixado para trás. Mas, com o tempo, você entende. Não é abandono, é retirada. Você se retirou do ruído, das expectativas alheias, das conversas automáticas, das máscaras sociais que funcionam bem demais. Sozinho, você não precisa sustentar versões. Não precisa explicar escolhas. Não precisa sorrir no momento certo. Você apenas existe. E isso é mais raro do que parece. A maioria das pessoas foge desse estado. Preenche cada segundo com som, tela, presença. Não porque ama companhia, mas porque teme o encontro consigo mesma. Pensar dói quando você passou tempo demais evitando. Refletir cansa quando você viveu no modo automático. Mas existe uma honestidade silenciosa nesse cansaço. Você começa a perceber padrões, repetições, decisões que parecem escolhas, mas são apenas hábitos antigos. A solidão coloca um espelho à sua frente. Não um espelho cruel. Um espelho limpo. Ela não julga. Não critica. Não consola. Ela mostra. Mostra o que você aceita. O que você tolera. O que você adia. Sozinho, você percebe quanto da sua vida foi construída para agradar, não para sustentar. Quanto do seu tempo foi entregue, não investido. Esse reconhecimento não vem com música épica. Vem com um aperto leve no peito. Uma lucidez incômoda. Mas o conforto começa aí. Porque, pela primeira vez, você não precisa fingir que não vê. Existe um ritmo diferente quando você está só. O tempo não corre. Ele se espalha. Minutos deixam de ser inimigos. Silêncios deixam de ser ameaças. Você aprende a sentar com uma pergunta sem exigir resposta imediata. Aprende a aceitar que algumas coisas precisam maturar no escuro. A reflexão não resolve tudo. Ela organiza. Ela separa o essencial do ruído. O medo real do medo aprendido. O desejo genuíno da expectativa herdada. Sozinho, você percebe que muitas angústias não são suas. São ecos. Vozes repetidas. Pressões absorvidas sem filtro. E, pouco a pouco, essas vozes perdem força. O conforto nasce quando você entende que estar só não significa estar vazio. Significa estar inteiro, ainda que incompleto. A disciplina começa aqui. Não a disciplina de produzir mais, mas a de escutar melhor. Escutar o cansaço antes que vire exaustão. Escutar o incômodo antes que vire arrependimento. Escutar o desejo antes que ele apodreça em silêncio. Sozinho, você não precisa provar nada. Não precisa correr. Não precisa vencer ninguém. Você apenas se alinha. E alinhamento é raro. A maioria vive desalinhada, mas acompanhada. Rodeada de gente, opiniões, estímulos. Sozinha no essencial. Você descobre, nesse espaço, que pensar não é fraqueza. É coragem sem plateia. Porque pensar de verdade desmonta ilusões. Derruba certezas frágeis. Expõe escolhas feitas por medo, não por convicção.
A reflexão não te deixa mais confortável com o mundo. Ela te deixa mais honesto consigo. E honestidade traz um tipo de calma que não depende de circunstâncias. A virada acontece quando você percebe algo simples e profundo. Você não está sozinho porque falhou em se conectar. Você está sozinho porque decidiu se ouvir. Isso muda tudo. A solidão deixa de ser ausência. Vira espaço. Espaço para reavaliar, para recuar estrategicamente, para parar de reagir e começar a escolher. O estranho conforto vem dessa autonomia silenciosa. Você não está isolado. Está temporariamente indisponível para o ruído. E isso assusta quem vive dependente dele. Sozinho, você percebe que muitas urgências eram artificiais, que muitas pressas não eram suas, que muitos caminhos foram seguidos apenas porque estavam cheios. A reflexão afina o olhar, torna você menos impulsivo, menos reativo, não mais frio, mais lúcido. Você começa a respeitar seus próprios limites, não como desculpa, mas como direção. Começa a entender que nem toda ausência é perda. Algumas são proteção. Nem toda distância é fuga. Algumas são clareza. O conforto se instala quando você para de lutar contra o silêncio. Quando aceita que nem tudo precisa ser resolvido agora. Que algumas respostas só aparecem quando você para de forçar. Sozinho, você aprende a sustentar o próprio peso emocional. Sem transferir. Sem cobrar. Sem esperar que alguém complete o que só você pode organizar. Isso não te torna distante. Te torna mais presente quando decide voltar, porque quem sabe ficar só não se perde na multidão. Não se dissolve em relações vazias. Não se abandona para pertencer. A conclusão não é um final. É um estado. Você entende que esse conforto estranho não é permanente. Nem deve ser. É um lugar de passagem. Um ponto de ajuste. Você entra, observa, reflete. E sai diferente. Não mais confuso. Não mais disperso. Mais consciente. A solidão deixa marcas leves. Não cicatrizes. Mapas. Ela te mostra onde você se desviou. Onde você se calou. Onde você se esqueceu. E, ao fazer isso, te devolve algo essencial. Direção. Sem promessas. Sem garantias. Sem atalhos. Apenas clareza suficiente para o próximo passo. E isso basta. Porque quem aprende a encontrar conforto em estar sozinho e refletir, nunca mais depende do barulho para se sentir vivo.